Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Poliana Quadros, eu sou professora de língua portuguesa e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre essa gramática da língua portuguesa. Melhor, né? A nossa querida gramática. Então, convido você a vir comigo, a mergulhar nesse labirinto que a gente vai enveredar agora. Então, tem alguns conceitos um pouquinho, né, são um pouquinho densos, um pouquinho complexos, mas a gente vai com calma, né? A gente não vai dar a lapada toda de uma vez. Eu separei aí a matéria em alguns módulos e, enfim, separei alguns conteúdos que julguei mais importantes. Enfim, tentei dar uma organizada, tá? Para que a gente pudesse, esse conteúdo ele pudesse fluir o máximo possível. E qualquer dúvida, vocês podem depois entrar em contato, tá certo? Então, acompanhe aqui comigo. Então, o primeiro módulo vai ser da introdução à morfologia e a gente vai ver alguns conceitos bem basilares que são importantes para a gente poder entender um pouquinho sobre esse conceito, tá? A gramática que eu adotei nesse estudo foi a Vereda Digital, da Editora Moderna, uma gramática que particularmente eu gosto muito, e eu peguei alguns materiais de lá, mesclei com alguns outros materiais que eu tinha, alguns outros materiais que eu encontrei, para poder aí fazer essa seleção de forma que fique o mais claro possível para você, tá ok? Então, primeiro ponto que eu queria destacar são sobre as subdivisões da gramática. Já que a gente vai falar de morfologia, é importante que a gente entenda que a morfologia ela faz parte, né, desse leque maior, quando a gente pensa aí na gramática. E gramática, eu estou entendendo aqui, enquanto a gramática prescritiva, tá, a gramática normativa, que é a que busca trazer aí as normas, né, padronizar a língua, sabendo, claro, que a língua é heterogênea, que tem uma série de fatores que vão fazer com que ela varie na prática, mas existem elementos esses, por questões históricas, sociais, políticas, que se consolidaram, e é importante que nós, enquanto nativos, enquanto falantes dessa língua, a gente se aproprie disso, né, entenda esses fenômenos e possa, né, trazer aí nos usos nas situações mais adequadas, tá? Que são em contextos formais e coisas do tipo. Então, assim, entendendo a gramática, né, não como um bicho de sete cabeças, mas algo que foi baseado, né, na nossa língua, na nossa tradição, e aí a gente pode tentar compreender algumas coisas, muitas delas, né, e tentar se aproximar de forma que fique o mais simples possível. Então, pessoal, quando a gente abre lá o livrinho de gramática de vocês, qualquer que seja, vocês vão ver que geralmente ele está organizado nessas categorias. Né? Então, tem lá o primeiro capítulo, geralmente ele trata da fonologia, né, que é o estudo do som, e aí lá vocês vão entender os sons que podem ser grafados, mesmo o som às vezes é grafado com duas letras diferentes, né, ou o fenômeno contrário, e aí a fonologia, por sua vez, ela vai impactar bastante na ortografia, afinal eu tenho que escrever com CH, com X, como é que é, tá? Depois disso, a gente vem, né, para a morfologia, que é o que a gente vai ver hoje, que é o estudo mais da forma, né? Então, eu olho para aquela palavra, eu vou ali, faz como se fosse tivesse um açougue, eu vou triturar ela bem direitinho para que eu consiga entender ali a sua estrutura, né? Como é que ela se organiza. Então, assim, não é que isso não basta, tá? Estou logo, assim, avisando, mandando a real. Isso não basta para a gente entender um texto na sua complexidade, tá? A morfologia, ela é uma das ferramentas. Na verdade, tudo isso junto, tá? Então, assim, quando a gente entende um pouco da morfologia, né, entende um pouco da organização daquela palavra, a gente pode observar aquela palavra dentro de uma estrutura mais complexa, como uma oração, por exemplo, ou um período. Né? Então, aí a gente vai para a sintaxe, estudar um pouco sobre a função, né? A função que aquela palavra, que eu já sei qual é, né? Assim, eu já entendo ela dentro de uma estrutura maior do léxico da língua portuguesa, aí eu vou analisar a função, aí eu vou para a sintaxe. Mas também tem questões que só observar essa situação estrutural não dá conta. Então, a gente vai para o estilo, né, com a estilística, vai para a semântica, e aí a gente vai ver as funções da linguagem, as figuras de linguagem, né, porque a gente vai se debruçar um pouco mais sobre o sentido. E, por último, um campo que não é tão explorado assim, que é a questão da pragmática, né, que a gente vai aí partir para os usos e entender essa língua, né, sendo utilizada em diferentes contextos e percebendo o quanto ela varia. O ideal é que a gente analisasse de forma conjunta, né, que esses elementos eles não tivessem separados. Mas, assim, é importante que vocês entendam, como está aí do lado, que as subdivisões elas acontecem por questões didáticas, tá? Já que na comunicação, né, todos os elementos vão acontecer de forma simultânea. Mas, a nível didático, que o ser humano precisa de uma organização, a gente separa
e vai analisando a língua, destrinchando ela, né? Pouquinho por pouquinho, analisando um aspecto, ora analisando o outro, tá? Mas, assim, hoje, quer queira, quer não, eu vou acabar mencionando um pouquinho da semântica, né? Porque não tem como. Na verdade, essas coisas não são indissociáveis, tá? Mas, assim, o meu foco maior hoje com vocês vai ser na morfologia, na estrutura mesmo da palavra, certo? Então, assim, primeira coisa, se o nosso objeto da língua, né, é a palavra, então, assim, de onde é que elas vêm? E aí tem essa imagem da personagemzinha Kika, não sei, pelo menos da minha época, né, tinha esse desenho, e aí tinha lá, de onde vem? Kika sempre curiosa, né, de onde vem a chuva, de onde vem as lágrimas, e aí eu me perguntei, né, de onde é que vêm as palavras? Bom, existem N explicações, mas a gente não consegue chegar até a raiz delas. A gente sabe, claro, que a língua sofreu influências, a língua portuguesa, né, ela sofreu influências greco-latinas, que recebeu depois influências outras, por questões históricas, né, dos portugueses, dos africanos, dos indígenas, e o nosso léxico foi aumentando, e ele aumenta cada vez mais, né, sempre que a gente entra em contato aí com o processo da globalização, isso está cada vez mais constante, né, sobretudo com a língua inglesa, porque língua é poder, eu já falei isso em outros momentos, e aí a gente acaba sofrendo influência, né, por razões aí culturais, mas enfim, a gente tem que entender a língua como um processo arbitrário, né, que, enfim, essa palavra ela se chama assim, né, para poder se chamar de outra forma, mas essas foram as regras que foram postas, né, com base em observações empíricas, enfim, mas a gente não tem como recuperar o sentido mais puro, né? Platão já tentou fazer isso, alguns filósofos já se questionaram sobre isso, mas não tem como a gente chegar na raiz da raiz. Mas entendendo a língua como um fenômeno mutável, que sofre variações, então o que é certo hoje pode não ser amanhã, o que é errado hoje pode não ser amanhã, então a gente não deve se apegar a isso, né? A gente deve sim estar sempre se atualizando, né? Evitando aí realizar qualquer tipo de preconceito, utilizando a língua como um desculpa para isso, mas sim tentando entender um pouco sobre a nossa língua e sim, por que não, né? Compreender aí a linguagem formal, né? A norma padrão, para que a gente consiga fazer uso em situações que assim requererem, certo? Bora lá? Ver. Então, primeira coisa, né? A gente vai partir, quando a gente for estudar a língua, a palavra, a gente vai pegar o morfema, né? Que é a unidade base, é a menor unidade. Então, assim, na química, se vocês fossem lá pegar um átomo, né, e dividi-lo, então a gente ia chegar lá na menor parte, aliás, perdão, a célula, né? A gente ia chegar lá na parte mais indivisívelzinha, né? Então, quantas vezes a gente consegue partir isso daqui? Né, para que ainda faça algum sentido, para que a gente ainda visualize isso. Então, entendendo, fazendo essa analogia, a gente tem aí a questão do morfema. Então, o morfema é a menor unidade de sentido da palavra, né? Então, a gente vai pegar essa unidade e vai destrinchá-la. Sendo que aí, os morfemas, eles vão se classificar, né? A gente tem o radical, que vai ser a unidade que vai carregar mais o sentido, os afixos que se juntam a esse radical, as desinências, as vogais temáticas, mas a gente vai ver isso direitinho. Bem, primeira coisa são radicais e afixos, certo? Então, assim, olha para essas palavras que estão aí no quadro: coexistir, existir, existência, inexistência, existencialismo. A gente percebe que todas elas fazem parte de uma mesma família de palavras, né? Elas têm algo em comum. A gente chama isso de palavras cognatas, né? Então, elas têm uma relação entre si. Se eu não soubesse o que é uma, eu não soubesse o que é a outra, eu diria, eu não sei o que é existencialismo numa prova, estou lá fazendo um concurso. Então, não sei o que é existencialismo, mas eu sei o que é existência, eu sei o que é existir. Então, isso vai atiçando alguns conhecimentos em mim na mesma hora, certo? Então, vamos lá. E aí a gente vê isso, essa palavra cognata, a gente vê muito isso em língua inglesa, né? Ou língua espanhola, quando está estudando. Aí a gente diz assim, nossa, eu acho que eu sei o significado dessa palavra, professor. Sabe não, viu? Desculpa, isso daí é um falso cognato. Ou seja, uma palavra que parece, mas não é. A gente percebe muito isso quando a gente está estudando língua estrangeira. Né? Aqui, no caso da língua portuguesa, isso não vai, né, acontecer tanto. Mas a gente vai ver palavras que são parecidas e geralmente é porque elas pertencem à mesma família. E aí a gente vê que o que está destacado aí em roxo, que é o existe, até o T, ele permanece em todas as palavras. Então é ele que carrega, né, esse sentido primordial. É ele que me leva para essa ideia. Então, isso daí, essa base, a gente vai chamar de radical, certo? E aí a gente vai juntar essa base com outras, com os afixos, para formar novas palavras. Tudo bem? Então, vê. Os afixos eles vão aparecer ou antes dos radicais, chamados prefixos, ou depois, os sufixos.
E todos eles trazem consigo um significado, um sentido. Eu não vou colocar eles aleatoriamente. Então, só voltando aqui. Se eu boto existir e eu boto com esse ir no final, eu tenho aí uma desinência que vai formar um verbo, né? O existencialismo, por sua vez, vai formar um substantivo, mas aí a gente vai chegar nas classes de palavras ainda, já estou me adiantando. Mas assim, só para entender que eles não são colocados à toa, né? Algo que é inexistente é um adjetivo. Enfim, a gente vai chegar lá. E aí eles vão sendo colocados e eles carregam um sentido, né? Esses prefixos e sufixos, né, eles carregam um sentido consigo. Então, vê, claro que essa tabela não se assuste, não grite, não me mate. Essa tabela aí ela não foi colocada, né, assim, para você decorá-la, mas simplesmente para você observar, né, e perceber como isso está frequente na nossa língua, né? O quanto isso é frequente, né? Muitos prefixos que a gente utiliza, muitos afixos, eles são derivados, né? Como eu disse, a gente tem aí uma base greco-latina e aí a gente tem muitos prefixos que eles já têm um significado, né? E aí quando eu quero formar uma palavra, eu recorro a eles, né? Quando a gente vai criar os neologismos, a criação de novas palavras, eu vou recorrer a eles. Então, assim, não aconteceu tão aleatoriamente assim, certo? Então, assim, o prefixo a, por exemplo, aí é questão de negação, tá? Então, eu vou colocar uma coisa que é amoral, é uma coisa que não tem moral, né? Então, pró, né? O movimento para frente, tá? Eu sou pró, aí eu coloco o partido que eu quero, né? Então, aí eu vou traz um significado, certo? Ex, né? É o movimento para fora, né? Então, aí a gente tem algumas palavrinhas que vão fazer parte disso. Os sufixos, por sua vez, eles vão ficar no finalzinho da palavra, como eu falei, e aí eles são importantes porque eles nos ajudam muitas vezes a entender o significado da palavra, né, e a sua forma, se ela é um adjetivo, se ela é um verbo, né, enfim, eles nos ajudam muitas vezes. Então, como vocês estão vendo aí do lado, né, a gente tem os sufixos que permitem a gente criar um valor aumentativo, diminutivo, né, então aí a gente tem alguns sufixos que eles carregam um sentido consigo, né? Alguns sufixos eles são formados, né, através de outros. Então aí eu tenho boi, né, eu tenho um substantivo primitivo que vai formar boiada, né? Então um conjunto de. Então sempre que eu quiser, né, transformar em um conjunto de, muitas vezes eu vou utilizar esse sufixo ada, né? Então aria, né, livraria, um local, né, especialista nisso. Esse sufixo ele está sendo muito utilizado ultimamente, assim, vale salientar. Né? A gente tinha antigamente padaria, né? E aí, e cada vez mais eu tenho me deparado com lugares que têm utilizado esse sufixo. Então, não sei se vocês já repararam assim andando pelas ruas. Quer dizer, não agora, né? No coronavírus. Espero que não estejam andando. Mas assim, hamburgueria, já vi coxinharia, já vi brigadeiria, já cheguei até a ver comidoria, uma coisa assim. E aí eu fico impressionada, esmalteria também, porque traz um aspecto como se aquele estabelecimento fosse especializado em, né? Então veja que o sufixo ele carrega um sentido com ele. O eiro, por exemplo, ali, né? Já traz uma ideia de profissão, barbeiro, cabeleireiro. Então a gente vai ter aí formações, né, de profissão. Continuando, né, a gente tem aí, ó, lealdade, né, para formar alguns substantivos que são a partir de adjetivos. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é leal, né, porque ela tem lealdade, né? Eu tenho uma pessoa feliz porque ela tem felicidade, né? Então veja que tem um sentido nesse sufixo, né? O sufixo eis e esa, por exemplo, né? Uma pessoa insensato, ele tem insensatez. Uma pessoa magro, né? Ela detém a magreza, né? Belo, beleza. E aí, esses sufixos, eles são, por exemplo, grafados com Z. Isso me ajuda, eu falei de fonologia anteriormente, sobre o estudo do som, quando a gente tem, por exemplo, não sei se é com eis, né, se é com S ou é com Z. Então, se eu sei que eles obedecem a uma mesma regra, eu vou saber que ele vai se grafar com Z. Né? É o caso ali embaixo, por exemplo, do oso, né? Que é formador de adjetivos. Né? Então, algo que tem um adjetivo que é formado a partir de um substantivo. Eu tenho algo que tem gosto, é algo gostoso, né? Delicioso, né? Saboroso, algo que tem sabor. Então, veja, isso daí vai ser sempre, independente de ser masculino, feminino, gostoso, gostosa, delicioso, deliciosa,
vai ser grafado com S, porque vai partir do mesmo sufixo, né, que carrega consigo o mesmo significado, o mesmo sentido. É o caso de ex e exa, né, para formar aí adjetivos pátrios, né, de onde você é. Então, norueguês, norueguesa, né, escocês, escocesa. Eles vão ser sempre grafados com S. Né? Então, se eu entendo essa origem, se eu percebo que há um padrão, né, na formação desses sufixos, fica mais fácil porque eu não tenho que memorizar todas as palavras. Mas se eu sei uma, né, eu sei, por consequência, as outras, tá? Mas isso daqui são apenas algumas observações do quanto essas estruturas elas estão presentes em tudo ao nosso redor. Continuando, aqui tem mais alguns exemplos, tá? Não vou ler todos aqui para vocês, mas o material vai ser disponibilizado e aí vocês podem, né, observar direitinho, ler, revisar, enfim. Como eu disse, não é interessante memorizar todos, mas é importante sempre estar revisitando esses materiais, porque, né, e lendo bastante, porque a memória visual também ajuda muito. Então, aqui é um resuminho do que a gente viu. Os radicais são esses morfemas que vão carregar o significado básico da palavra, ok? Palavras cognatas, é aquelas que possuem o mesmo radical, então é lá um grupinho de família de palavras. Os afixos são esses morfemas que eles vão se agrupar aí no radical, se for antes prefixo, se for depois sufixo, né? Para, a partir disso, a gente construir a palavra. Então, aqui nessa tira de Mafalda, amo, inclusive, né? Então, tem aí o Felipe falando para Mafalda: estou super contente. Então, veja como ele trouxe, não poderia, colocou o prefixo super aí. Com a minha professora. É uma mulher boazinha. Boazinha aqui, formador de diminutivo, né? Lembrando que não é um valor diminutivo, né, no sentido realmente que ela é uma pessoa pequena, mas no sentido carinhoso, afetivo. O diminutivo e o aumentativo, eles têm outros valores. Quando eu falo em valor aqui, eu estou falando em semântica, em sentido. Mas a gente vai ver isso depois. Uma mulher boazinha, simpática, sei lá, ela é extraordinária, né? Extraordinária. Veja que juntou aí as palavras. Sorte sua, porque a gente tem que ver a professora todos os dias, e todas as semanas, e todos os meses do ano inteiro. Que velho insuportável! Então, é o que acontece, né? Quando a gente... Uma coisa é a gente conviver com a pessoa à distância, né? Vai conviver com ela todos os dias, você começa a pegar ranço da pessoa. Então, aí, nessa tira, a gente começa a perceber alguns, né? Alguns radicais, alguns prefixos, sufixos que vão se juntando para a formação de palavras, tá? Aqui, a gente tem aí a explicação sobre as desinências, tá? Então, adotaremos 3 gatas, tá? Então, vê, aí no adotaremos, né, do verbo adotar, né? Então, só que a gente vai ter aí, se a gente não tivesse adotaremos, não tem o sujeito antes, mas eu sei que é nós. Nós adotaremos. E como é que eu sei isso? Né? Como é que eu sei que não é eles? Eles adotaremos. Poli, mas isso tá errado. Claro que tá. A gente percebe isso pela desinência, pelo finalzinho lá do verbo, né? Então, o re, né, indica modo, e o tempo está mostrando para a gente que está no modo indicativo, ele está indicando uma ação no, né, no tempo, e é o tempo futuro. A gente vai falar mais sobre verbo e vai ver isso daí direitinho, mas já guarda essa informação, né? Só essa desinência aí ela já está mostrando para a gente. Nós, né? Está mostrando o número e a pessoa, né? O número, que é singular ou plural, no caso plural, e a pessoa, é a primeira pessoa, né? É aquela que fala. A primeira pessoa é aquela que fala. Então, nós adotaremos 3 gatas, né? Então, o A aí está sendo uma desinência que está indicando o gênero feminino, né? E o S está uma desinência que está indicando o número. No caso, número que eu falo, plural, tá? Número, quando falar, pode ser singular ou plural. Está indicando aí o plural. Então, só por essa estrutura, a gente já percebe quantas informações elas estão contidas na palavra, tá? Então, as desinências são esses elementos mórficos que ajudam a gente a realizar as flexões das palavras variáveis. Porque as palavras variáveis, elas variam em gênero, singular, né? Masculino e feminino, número, singular, plural, pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. A gente vai destrinchar isso melhor, mas já guarda essa informação, né? Sempre que eu falar em flexão, a gente vai estar falando enquanto a palavra, né, varia. Eu não formei uma palavra nova, né? Eu peguei a palavra, não é um novo verbo, continua sendo o verbo adotar, não é uma outra palavra, continua sendo gato, só que eu flexionei. Agora eu disse que é mais de um, agora eu disse que eu quero do gênero feminino, tá? Eu fazia isso muito com a minha avó, a gente jogava a dedonha e aí era, sei lá, animais com G. Aí ela falava gato, eu, gata. Aí eu queria falar gatinho, gatinha, gatinhos, gatinhas, gatões. E ela, não, é a mesma palavra. Quer dizer, eu não estou formando uma nova palavra, eu só estou flexionando. Claro que na época eu queria ganhar a todo custo, né?
Mas hoje eu entendo um pouco disso, né? Que na verdade você não está formando, você só está flexionando, né? Porque é uma palavra variável e ela permite isso. Então, ainda sobre, né, os elementos que a gente pode juntar ao radical, a gente vai ter aí a vogal temática, que vai ser muito importante quando a gente vê, por exemplo, a questão dos verbos, né? Ou em alguns nomes, e aí a gente tem as vogais temáticas A, E, I, né? Que elas têm a função de distinguir os paradigmas da conjugação. Então, adotar de primeira conjugação, viver de segunda, existir de terceira. Então, vocês vejam aí pela vogal temática que está, né, destacada. E no final da palavra, né? Mesa, classe, abismo. Então, aí, muitas vezes ela se desprende, né? Se eu fizer mesa, eu posso ter mesada, mas ela pode se desprender também, mesinha, né? Mas é um termo para não ficar também só o radical solto, né? Porque o radical, ele termina em um consoante. Então, eu preciso de uma vogal que se junte para a palavra poder fechar, digamos assim. Então, isso daí a gente vai chamar de vogal temática. E a vogal ou consoante de ligação é simplesmente quando a gente vai ter a palavra já formada e a gente quer, né, colocar ela junto com um sufixo, por exemplo, né, e aí elas ficaria o som, né, ficaria estranho, tá? Então a gente tem, por exemplo, o sufixo al, né, que termina em al, e aí a gente tem cana, a gente tem canavial, né, pântano, pantanal, só café ficaria cafeal. Percebe? Esse som aí, essa junção das duas vogais não ficaria tão sonoro, né? E tão agradável sonoramente. E aí a gente colocou o Z, né, para formar o cafezal, para formar uma nova sílaba aí, né, com a criação né, de uma consoante de ligação. A gente tem o dade, né? Feliz, felicidade, leal, lealdade, fácil, facildade, né? Porque já termina com uma consoante. Aí ficaria estranho, facilidade, né? Então, por uma questão fonética, se acrescentou o i. Mas isso tem razões históricas, foi feito alguns estudos e, como eu disse no começo, foram questões arbitrárias. Decidiram, né, que seria melhor assim, isso foi feita uma convenção e ficou até hoje. Isso tudo depende do uso, né? Porque da mesma forma que as pessoas é que vão utilizando e dando formas às palavras e as palavras vão ficando, né? E aí, com o tempo, elas vão se consolidando. É mais ou menos assim que acontece o processo. Claro que não tão simples quanto eu falei, mas é mais ou menos nesse sentido. E aí, aqui a gente tem um quadro resumitivo, tá? Que vocês podem dar uma lidinha depois, né? Que traz aí tudo isso que eu falei para vocês. Deixa eu passar. Bom, a formação e renovação do léxico, né? Quando eu falo, sempre, desde o início que eu tô falando a palavra léxico, né? Quando eu falo léxico, eu estou me referindo ao conjunto de palavras de uma certa língua, né? Então, estou falando aqui da língua portuguesa. Então, o conjunto de palavras que, léxico não é igual a dicionário não, tá? Porque se você pegar o dicionário e abrir, o dicionário, claro, é um conjunto rico, foi feita uma pesquisa para isso e tal, mas o tempo inteiro estão surgindo novas palavras. Imagina quanto tempo o sujeito deve levar para escrever um dicionário, para pesquisar as palavras. À medida que ele está pesquisando, já está surgindo outras, algumas estão caindo em desuso. Então, o nosso léxico ele é o tempo inteiro renovado, certo? Através de neologismos, que são a criação de novas palavras, sim, porque com novas realidades, né, vamos precisar de novas palavras, tá? O neologismo é uma das formas, né, primordiais, digamos assim, para a criação de palavras. Como é que as palavras são formadas? Existem dois processos. O processo de derivação, tá? Que é derivação, o nome diz, é uma palavra que é derivada de outra. Então, existia algo e eu vou derivar. Ou composição, eu vou pegar duas palavras e eu vou compô-las, né? Compô-las, ficou estranho. Eu vou juntá-las, vamos dizer assim. Então, derivação, tá? Como eu falei, pegar palavras, né, já existentes e eu vou através de afixos, tal, né, derivando-a, né, mudando um pouco essa palavrinha, tá? E aí eu vou usar para isso os afixos que a gente acabou de ver. Vamos dar uma olhada? Derivação prefixal, nada mais é do que colocar o tal do prefixo, né? Então, sei lá, tem a palavra liberal, coloquei lá o prefixo neo, que significa novo, então tem o neoliberal, né? Significa repetição, então refazer, fazer novamente, retomar, né? Tomar novamente, né? Eu acho engraçado que alguém diz assim, eu vou refazer de novo. Veja, se você vai refazer, é de novo, né?
sim, tá implícito nisso. Aí fica a questão no pleonasmo. Se você já fez, veja, acompanha comigo, é uma questão matemática. Você vai fazer, é a primeira vez. Se você vai refazer, é uma segunda vez. Então, você já refez. A partir disso, tudo bem, faz sentido você dizer, eu vou refazer de novo, porque você já refez. Na segunda vez, já foi uma refacção, você já refez. Aí tudo bem. Mas do contrário, você fez uma vez. Aí você diz na segunda, eu vou refazer de novo, sabe? Não soa muito bem. Mas enfim, só um parênteses aqui, um desabafo pessoal. Tá? Então aí a gente tem a derivação prefixal. A derivação sufixal, por sua vez, vai ser através do acréscimo do sufixo, né? No final da palavra. Então, como vocês veem aí da palavra ferro, eu tenho ferradura, ferro, ferroso, ferrugem, ferreiro, ferraria, tá? Então, todas essas palavras, elas foram derivadas a partir de uma primitiva, tá? Então, a gente vai ter a palavra derivada e a palavra primitiva, a palavra base, tá? Então, pensa aí nos homens primitivos, homens da caverna. Então, são os primeiros, tá? Então, como é que eu penso nisso? A palavra primitiva, palavras derivadas, então elas estabelecem entre si uma relação, né? A gente já viu isso, são palavras cognatas, né? Então, aí elas fazem parte da mesma família de palavras. Sei lá, se ela é prima, irmã, avó, mas enfim, fazem parte da mesma família de palavras, beleza? Derivação parasintética. Eita, meu rostinho ficou bem na frente do vampirinho aqui. Deixa eu tirar. Edward Cullen. Vê, derivação parasintética. O que acontece? Eu vou ter um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Só que, se eu tirar um deles, a palavra não existe. Como assim? Amanhecer. Olha aí o exemplo. Amanhecer, da palavra manhã. Tá? A gente tem o prefixo a e tem o prefixo er, né? O sufixo er, perdão. O prefixo a, né? E o sufixo, né? Ecer. O que acontece? Se eu tirar um dos dois, né, a palavra perde completamente sentido. Enlouquecer, eu não tenho louquecer, nem enlouque, né? Despistar, eu não tenho despiste, nem só pistar. Então, quando isso acontece e as duas formas elas são necessárias simultaneamente, eu tenho uma derivação parasintética, tá? Mas não confunda, porque a gente pode ter derivação que ela é simplesmente a junção, deixa eu voltar aqui, da prefixal com a sufixal. Então, a gente vai dizer que a derivação ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Como assim? É o caso da palavra leal. Aí eu tenho leal. Se eu quiser acrescentar um prefixo, eu tenho desleal, que é uma pessoa desleal, que não é leal. Des é um prefixo de negação. Né? Ad. Então, lealdade. Esse sufixo ad aí, né? Lealdade é o ato de, né? É o ato de ser leal. Mas se eu quiser juntar tudo, deslealdade. Então, eu tenho um prefixo des e o sufixo ad, né? E eu posso facilmente tirar um ou outro. Desleal, ou eu deixo só desleal, ou eu deixo só lealdade. Ou eu tenho os dois. Deslealdade, que é o ato de ser desleal, tá? Então, aí eu tenho derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá? A derivação parasintética, não. Ela tem que acontecer simultaneamente, como no caso de amanhecer, senão não tem para onde. Ela não existe, a palavra fica totalmente agramatical, que a gente diz. A gente ouve dizer, que menino, tá falando língua portuguesa mesmo? Então, assim, não faz nenhum sentido, beleza? Continuando. Derivação regressiva, tá? Para mim não faz muito sentido, mas tudo bem. É quando, assim, a palavra, eu vou dizer por que não faz sentido, é quando a palavra, ela diminui de outra, né? Eu lembro que eu vi uma tirinha que dizia assim, você foi aonde? Fui ali pegar um belisco na cozinha, quer dizer, de beliscar. Né? Um belisco, alguma coisa para eu beliscar. Então, de beliscar, ele criou belisco. Né? Então, de atacar, eu tenho ataque. De aumentar, eu tenho aumento. Né? De enxugar, eu tenho enxuto. Então, a gente percebe isso muito com os verbos. O que acontece, aqui fica, né, minha inquietação, é que às vezes não dá para saber, sabe? Quem veio primeiro. Como aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Na verdade, ela diminuiu de outra ou a palavra aumentou dela. Você sabe o que eu tô querendo dizer? Então, assim, para mim é uma derivação que assim, não faz tanto sentido se a gente entende sem saber a história daquela palavra, tá? Mas ela existe, geralmente, né, como vocês estão vendo aí, esse exemplo retirado da gramática, eles trazem os verbos, né, para dizer que os substantivos foram formados a partir do verbo, em princípio foi o verbo, né, lembrar dessa frase. Então aí, a partir do verbo, a gente, né, diminuiu ele e a gente criou aí
né, a palavrinha que a gente vai chamar esse processo de derivação regressiva, né? Considerando que houve essa diminuição. A derivação imprópria, ela vai ser muito interessante quando a gente estudar as classes gramaticais, tá? E aí a gente tem, por exemplo, né, o que acontece, na verdade? O que acontece? Eu gosto da derivação imprópria, ao contrário da derivação regressiva que eu acabei de xingar, mas eu gosto da derivação imprópria porque o que acontece é que a gente, né, pegou as palavras e para tentar entendê-las, para tentar categorizá-las, porque o ser humano ele é categórico, ele precisa ter tudo encaixadinho na cabeça para poder entender e ficar mais claro, a gente colocou as caixinhas para classes gramaticais. Então, essa palavra é dessa classe, essa palavra é dessa. E olha, foram feitas muitas tentativas, viu? Até chegar na que a gente conhece hoje, das classes gramaticais que a gente conhece hoje, foram muitas tentativas e muitas refutações de outros teóricos. E até hoje ainda se refuta, porque a gente fala 10 classes gramaticais, mas alguns consideram 9. Né? Inclusive, eu. Né? Não que a minha opinião seja de muita coisa, mas assim, eu concordo com os que dizem que são 9. Mas, voltando. E aí, o que a derivação imprópria faz? Ela nos mostra que na vida real, né, no dia a dia, às vezes essas classes transitam. Então, uma palavra que geralmente ela é tida como uma coisa, ela, né, ou seja, na maioria das vezes, 99%, ela é aquela coisa. Né, 99% das vezes ela acontece como adjetivo, então vou entendê-la como adjetivo. Mas aqui ela apareceu como substantivo, então aquele 1%zinho, né? Então, aí eu vou chamar esse 1% de derivação imprópria, tá? Então, assim, monstro, né? Eu digo assim, o monstro atacou a cidade. Então, monstro é o nome que se dá àquele sujeito, né? Fictício, né? Mas, enfim, aquele monstro. Só que a gente pode também usá-lo como adjetivo. Aquele monstro fez isso comigo. Ou assistimos a um comício monstro, né? Monstro foi monstruoso, no sentido de algo que foi ótimo, ó. Então, aí a gente vai ter um que era para ser um substantivo, era para ser, né? Virou aí um adjetivo. Então, aquele 99%, né? Anjo perfeito, mas aquele 1% vagabundo, vamos dizer assim. Aconteceu, né? Uma coisa que era para ser uma classe virou outra, porque a vida é assim. Nesse outro caso aí, ó, é lindo o cantar das aves. Cantar é verbo, né? Mas quando eu coloco o cantar, é o ato, né? De cantar, a ação de cantar. Então, transformei em substantivo. Bom, a palavra bom é um adjetivo. Eu digo, você é bom, né? Nossa, como você é bom. Bom é um adjetivo, né? Porque ele significa, ele dá uma qualidade para alguém, uma característica. Mas quando eu digo assim, os bons serão recompensados, né? Então eu transformo aí essa palavra, né, em um substantivo. Na verdade, né, os dois exemplos aí, os bons e o cantar, eu transformei em substantivo, fazendo o quê? Colocando aí o artigo na frente. Os bons, o cantar, né? Então, percebe? Isso não foi aleatório, tá? Uma frasezinha que eu gosto bastante que diz: tudo que o artigo tocou, substantivou. Então, quando o artigo ele aparece antes da palavra, ele acaba substantivando-a. Né? E isso é um fenômeno que a gente vai aparecer várias vezes e vocês fiquem atentos em relação a isso, tá bom? Ó, eu falei do processo da derivação, quando uma palavra já existe, né, e ela vai derivar outras. A composição, eu vou juntar duas palavras, certo? Eu vou compor. Tenho essa palavra e essa, por que não juntar? Né? E aí eu posso juntá-las por justa posição, veja como o nome diz. Justa posição, ou seja, elas vão ser colocadas em uma posição justa, sem que nenhuma seja melhor do que a outra. Esse processo foi totalmente justo, né? Justa posição. Passa tempo, né? Laranja, lima. Louva a Deus. Gira, sol, tá? Ou por um processo que a gente chama aí de aglutinação. É quando um som ele vai se perder nesse caminho. Então a gente tem aí embora, né? Que é em boa hora, né? Noroeste, norte mais oeste. Pernalta, perna alta. Inclusive algumas palavras que a gente nem sabe que foi aglutinação, mas quando a gente vai, né, para a origem delas, a gente vai descobrir que são sim. Né? E o concurso adora fazer isso, pegar umas exceções que ninguém nunca ouviu falar e nem sabia que era aglutinação. É o caso, por exemplo, da palavra petróleo, que eu não estou lembrada agora, mas assim, o radical, mas é também um processo de aglutinação.
E aí os concursos adoram fazer isso, né? Pegar umas palavras que a gente nem sabia, eita, é sério que foi aglutinação, né? E aí acontece. Então fiquem atentos, vejam alguns exemplos recorrentes, né? Para esse assunto, realmente é assim, eu estou explicando o beabá, mas é só fazendo questão mesmo para a gente ir pegando a prática, tá? É analisando, pegando uma lista e fazendo várias palavras, analisando o processo delas, né, para a gente poder perceber. Então, aqui a gente tem um resumozinho, um quadro resumitivo sobre tudo isso que eu falei, tá? Então, como eu vou mandar esse material para vocês, depois podem olhar com calma, anotar no caderno, tá? Porque é uma tabelinha aí mostrando cada tipo de derivação, cada tipo de composição, tá? Composição aí, tá? Para vocês observarem melhor. Vou seguir para a gente poder não se estender muito. Outro processo de formação de palavras são os estrangeirismos, né? Também chamado de empréstimos linguísticos. Acho muito engraçado essa palavra, empréstimo linguístico. Até parece que alguém te emprestou e tu vai devolver, né? A palavra veio para ficar, tá? Sem volta. Então, o que acontece? Cada vez mais no processo de globalização que a gente vive, a gente vem sofrendo aí, a gente está observando cada vez mais assim, a gente estava num tempo em que a gente convive com essas palavras, então a gente está convivendo mesmo, a gente está vendo esse fenômeno na prática, mas alguns deles, eles são anteriores a nós, então palavras que hoje a gente tem como sutiã, né, sutiã do francês, não sei nem pronunciar, mas, né, veio uma palavra do francês, né, então são coisas que já estão incorporadas, que a gente nem percebe mais como um estrangeirismo, né, a gente não nota mais que é estrangeirismo se a gente não souber a origem. Mas existem palavras que a gente está convivendo agora, a gente está, né, a gente tá vivenciando o fenômeno. Então a gente percebe aí que ao invés de fazer entrega, vocês fazem delivery. Ao invés de fazer, né, a gente tem aí, não é promoção, é Black Friday, ou fraude, como algumas pessoas dizem. Mas, enfim, tem aí a Black Friday, Black November, Black December, Black Year, é Black o ano inteiro, né? Mas ao invés de comer o cachorro quente, você come um hot dog gourmet, né? A gente tem aí várias e várias palavrinhas. E se eu for falar tecnologia, então, né? A gente vai aí computador, da palavra computer, notebook, laptop, a gente vai ter o scanner, a gente vai ter, né, o mouse. E aí, se a gente for pensar no universo das séries, a gente começa a criar palavras. Então, a partir da origem de palavras estrangeiras, a gente cria outras, né, neologismos, como a gente incorporou self, mas a gente também criou, né, incorporou o crush, mas a gente também fez aí do chip do inglês, a gente fez chipar. Ah, eu chipo muito esse casal. Ah, eu estou stalkeando o fulaninho, né? Ou eu sou stalker. Então, a gente usa muito, né, o estrangeirismo. E aqui eu não estou com o objetivo de dizer se isso é bom ou ruim. Na verdade, eu acho que é um fenômeno natural, né? Acontece porque a gente não é isolado no mundo, né? O sistema, ele, assim, a gente convive com outras pessoas, a gente convive com outras culturas. O que eu sempre questionei é por que uma cultura e não outra, sabe? Por que uma cultura tem que ser melhor? E por que só a gente tem que importar outras coisas? Porque a gente tem que, enquanto a gente tem uma série de palavras também interessantes na nossa língua que a gente não dá valor. Eu acho que não é negar, não é criar uma cultura xenofóbica e dizer assim, a gente só vai falar o que é da gente. Não é porque a gente tem que se abrir para outras fronteiras. A gente tem que se abrir para outras culturas, para outras realidades. Mas a gente não pode se fechar para a nossa, tá? Hashtag militei. É isso que eu penso. Aí fiquem à vontade. Quem é contra, quem acha que estraga a língua, é um direito de vocês. Né? Quem acha que isso é super normal, é assim mesmo, a gente está vivendo um país evoluído, também é uma ideia de vocês. Eu acho que não é nem por um caminho nem por outro, tá? Mas, assim, isso é uma visão particular minha. Não vou obrigar ninguém a pensar igual, claro. E aí a gente tem outros processos de formação de palavras, além dos estrangeirismos, né? Dos neologismos que eu falei. A gente pode formar palavras através de onomatopeias, que vão tentar reproduzir os sons. Então, a gente vê muito isso nas tiras, quando tem lá trim, né? Toque-toque, au-au, né? A gente vai duplicar palavras, né? Então, por exemplo, reco-reco. A gente tem, não ficou nenhuma duplicação, né? Ficou uma triplicação. Quando seria onde veio isso? É mi, né? Para de mimimi. Então nem duplicou, né? Ficou aí o trio, né? Mas enfim, veja como é o processo. Ele veio de uma questão onomatopeica, né? Do mimimi representando aí o choro, né? E também da questão da duplicação, né? A redução, quando a gente vai diminuir, então fone virou, não, telefone virou fone, de WhatsApp, Zap, me passa aí teu Zap, né? A gente tem a siglonimização, palavrão, né? Que aí é para a questão das siglas, quando ao invés de falar o nome inteiro, você acaba se referindo mais como sigla.
E aí, onde é que tem o SAMU por aqui? O SUS, né? O MEC. Então, a gente acaba se referindo mais pelo nome. A própria sigla, ela vira um nome, praticamente, né? O hibridismo é quando a gente vai formar palavras, juntar palavras extraídas de línguas diferentes, né? Então, a gente tem aí alguns casos que não... o hibridismo, eu acho que é menos provável da gente reconhecer por uma questão de que eu precisaria saber da origem daquela palavra, eu precisaria de um conhecimento histórico para poder entender e dizer, esse daqui é um processo híbrido. Né? Do contrário, a gente acaba juntando e nem sabe de onde essa palavra veio e, né, a gente acaba utilizando. Bem, é isso. Né? A gente encerra essa parte por aqui e vou gravar agora o próximo vídeo, continuação, assistam. Né? Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Beijo, tchau!